4 quartas-feiras não daria para fazer isso bem feito. Então eu decidi fazer o seguinte: nós vamos focar no coração de cada um dos 4 capítulos, tá bom? Então vamos ler inicialmente Colossenses capítulo 1, do verso 13 ao 23. Diz assim: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que no passado erais estrangeiros e inimigos do entendimento por causa das vossas obras más, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele, se é que permaneceis na fé, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Então, hoje nós vamos introduzir a carta e focar no coração desse capítulo, que é o capítulo 1. E a carta de Paulo aos Colossenses trata sobre a plenitude da vida em Cristo e com Cristo. Paulo escreveu 13 cartas que entraram na Bíblia e outras tantas que não entraram. Nós sabemos de pelo menos mais 4 que são mencionadas na própria Bíblia que não estão no cânon bíblico. Suas cartas podem ser divididas em 3 partes: cartas missionárias, cartas pastorais e cartas da prisão. A carta aos Colossenses está nesse grupo das cartas da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon são as 4 cartas que Paulo escreveu da prisão. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Então, da prisão, o apóstolo Paulo escreveu alguns trechos bíblicos, e se você parar para pensar bem, Paulo é o autor mais lido de todos os tempos. Porque nós sabemos que a Bíblia é o livro mais lido de todos os tempos. E as cartas de Paulo, junto com os evangelhos, são os trechos mais lidos da Bíblia, né? Então Paulo escreveu aqui essa carta da prisão. Essa carta foi escrita para demonstrar àquela igreja que Jesus Cristo é a plenitude da revelação de Deus e que não precisamos de mais ninguém, nem mesmo dos rituais do Antigo Testamento, para agradar a Deus. Jesus é a plenitude de todos os sacrifícios e da revelação divina. Então o tema da carta é a plenitude de Cristo sobre todas as coisas. E essa palavra, pleno ou plenitude, aparece explicitamente 9 vezes na carta, em 1:9. Portanto, desde o dia que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. 1:19, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. 1:25, da qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus que me foi concedido para convosco, a fim de me tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 2, aparece 2 vezes aqui: para que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Capítulo 2, verso 9: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
capítulo 2, verso 10. E nele a cabeça de todo o principado e poder tendes a vossa plenitude. Capítulo 3, verso 10 também. E vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E por último, em nono lugar, capítulo 4, verso 12. Cumprimenta-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, que sempre luta por vós em suas orações, para que permaneçais amadurecidos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Irmãos, eu sei que vocês estão fazendo anotações e recomendo que façam mesmo, mas eu posso passar esse esboço depois para um dos pastores, o bispo, e depois eles podem mandar para vocês em algum grupo do WhatsApp aí, tá bom? Bem, então fica claro pela simples leitura da carta, que a plenitude é mencionada explicitamente 9 vezes, em 8 versículos, mas indiretamente ela é mencionada outras 25 vezes. O conceito de Paulo nessa carta sobre os cristãos serem plenos em Cristo, porque Cristo é pleno, aparece outras 25 vezes na carta. Aí eu não vou dizer as referências para não ficar muito enfadonho, mas apenas o texto: agradando a Deus em tudo, frutificando em toda boa obra, nele foram criadas todas as coisas, ele existe antes de todas as coisas, por meio dele todas as coisas foram reconciliadas, o Evangelho foi pregado a toda criatura, completamos o sofrimento reservado para o corpo. Então, o sofrimento para todos, Paulo completa no seu corpo. Anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para apresentar todo homem perfeito em Cristo. Então veja, Paulo vai falando da totalidade, da plenitude da vida cristã, da vida em Cristo e com Cristo. Em Cristo estão ocultos todos os tesouros, cheios de ações de graças. Deus perdoou todos os nossos pecados, ninguém nos julgue por nossas práticas, ninguém seja nosso juiz. Todo o corpo cresce junto, ligado à cabeça, e a cabeça é Cristo. Livremo-nos de tudo que desagrada a Deus. Cristo é tudo em todos, explicitamente, capítulo 3, verso 11. Devemos encher o coração com o que é bom. Então, encher o coração, a ideia de plenitude, mais uma vez. Que a paz de Cristo domine nossos corações. Então, é sempre a ideia de plenitude. Nesse versículo eu quero parar aqui, antes de continuar, que a paz de Cristo domine nossos corações, capítulo 3, verso 15. Muita gente tem tomado decisões com base apenas na paz que a pessoa sente no coração, e evoca essa passagem. Mas veja bem, essa passagem da paz no coração não é individualmente, tá? Paulo está falando sobre decisões que a igreja deveria tomar em conjunto, é plural, não é um crente só, é quando há paz no coração de toda a igreja, toda a comunidade. Então muitas vezes alguém já está com o coração endurecido, com a mente cauterizada, e peca e não tem mais problemas com a sua própria consciência, está em paz e diz: não, mas é de Deus, eu estou em paz. Aquela luzinha vermelha que alguns falam que é tipo o agir do Espírito Santo não acendeu, não alertou nada. Não é assim, irmãos, não é de nada disso que o texto está falando, tá? O texto está falando sobre a decisão conjunta. Por exemplo, o bispo propõe aos irmãos levantar alguém como pastor e fundar uma nova igreja, plantar uma nova igreja, melhor dizendo. E aí os irmãos sentem paz e conversam com o bispo e dizem: olha, pode contar comigo, eu posso ir lá, dar uma força lá, eu posso tocar violão lá, né, em alguns cultos, quando não tiver culto aqui, eu posso ensinar as crianças, eu vou aumentar minhas ofertas para que isso aconteça, conte comigo. Então o bispo sente-se animado e decide plantar uma nova igreja. Por quê? Porque além da direção divina, há paz dominando no coração dos irmãos. É assim que funciona, tá bom? Muito bem. Então, ainda tem mais. Que a palavra de Cristo nos conduza a toda a sabedoria,
fazei tudo em nome de Jesus, os filhos devem obedecer em tudo aos pais, os servos devem obedecer em tudo aos senhores. E aqui eu quero fazer mais uma pausa, porque nós lemos servos, senhores, aplicamos para nós hoje, patrão, empregado, enfim, é isso mesmo, a aplicação deve ser essa mesmo, eu penso. Mas na igreja primitiva, nos tempos em que Paulo escreveu isso aqui, isso era completamente revolucionário, meus irmãos, porque aqui é uma referência direta a senhores e escravos que havia ainda naqueles tempos. E pelo menos metade do Império Romano, pelo menos um terço do Império Romano era feito de escravos, tá? Alguns dizem metade, alguns dizem 2/3, enfim, não tem como saber precisamente. O que nós sabemos é que muitos irmãos da igreja eram escravos, e as igrejas não eram em templos como esse, templos bonitos assim, eram nas casas dos irmãos. Então eu fico pensando que deve ter acontecido muitas coisas desse tipo. Basta ler a carta de Paulo a Filemon para entender melhor isso. Filemon era dessa igreja. Quando você lê a carta de Paulo a Filemon, você percebe que algumas pessoas que são mencionadas lá também são mencionadas aqui, indicando que eles eram da mesma cidade, da mesma igreja. Então deve ter acontecido muito em muitos lugares o seguinte no Império Romano: o pessoal está lá trabalhando durante a semana e o cara é escravo. Era mais uma questão parecida com o feudalismo do que escravatura dos negros no Brasil, tá? Mas era escravidão mesmo assim. E aí chegava na igreja, a igreja se reunia lá onde? Na casa do Senhor, que tinha mais posse, tinha uma sala maior, uma sala grande, era um cenáculo, que a gente se acostumou a ouvir falar sobre isso na escritura mesmo. Aí quando chegava lá no cenáculo, na casa do anfitrião, quem era o pastor? O escravo. Isso aconteceu na igreja primitiva, meus irmãos. Isso aconteceu, e era possível conviver em paz com isso, porque estavam cheios da plenitude de Cristo. Tá bom? Então imagine isso acontecendo hoje. Hoje em dia já é difícil, porque tem igrejas para pobres e igrejas para ricos. Não que os ricos ou pobres são impedidos de entrar na porta da igreja, mas pelo próprio lugar onde a igreja se situa. Bairros mais abastecidos geralmente congregam pessoas mais ricas. Sendo pobre, eu congreguei numa igreja com muita gente rica, e eu hoje olhando para trás, eu digo, puxa, isso aqui é porque eu era pobre. É porque eu não fazia parte de uma daquelas famílias que controlava a igreja e até o pastor muitas vezes. Esse tipo de coisa acontecia e acontece ainda hoje. Que não aconteça aqui também. Então, os servos devem obedecer em tudo aos senhores. E às vezes o senhor era o próprio pastor daquele camarada. Era o líder espiritual. É a beleza da comunhão em Cristo. Devemos fazer tudo de coração. Orar por todos nós, Paulo pede, e também devemos aproveitar cada oportunidade para anunciar a Cristo. Então esses são os 25 conceitos, ou as 25 vezes, melhor dizendo, em que o conceito de plenitude aparece na carta, sem ser mencionada a palavra pleno ou plenitude. Tudo, todos, indicando a plenitude. 25, 9, 34... Por 34 vezes, numa cartinha pequena como essa, Paulo fala explicitamente sobre a ideia da plenitude em Cristo, porque Cristo é pleno e o cristão também pode ser pleno nele. Então a gente não precisa fazer outras coisas como no tempo do paganismo para agradar a Deus. Então vamos à passagem que nós lemos hoje. Hoje veremos acerca de um Senhor e Salvador pleno. Nós lemos já Colossenses 1, do 13 ao 23, e vamos dar uma olhadinha mais de perto nessa passagem, tá? Já foi aqui, né? Quero começar a fazer uma pergunta aos irmãos. Se você morrer hoje, ou se o Senhor voltar hoje, você entrará no céu, não é verdade? Mas por que você tem tanta convicção?
Se houvesse um porteiro no céu, como nas piadas católicas, em que São Pedro sempre está no céu, né, porque ele tem a chave, e lhe perguntasse por qual motivo deveria deixar você entrar, isso não acontecerá, tá? Mas qual seria a sua resposta? O gabarito para esse questionário está no texto que nós lemos, que nós vamos abordar hoje, e só há uma resposta correta. Eu quero que você preste atenção para depois conferir sua resposta com o gabarito. Esta carta foi escrita por um grupo de cristãos que estava sendo seduzido a pensar em fazer algo a mais para a salvação. Fazer algo a mais como gratidão é bênção. Fazer algo a mais como querer trabalhar, como serviço, é bênção. Mas querer fazer algo a mais para a salvação é maldição. É maldição. Diante dessa incrível heresia, Paulo escreve para estes filhos de Deus terem a certeza de que sua salvação se dá unicamente pela fé em Jesus Cristo e não há nenhum mérito no homem pecador. Todo mérito está em Deus. Todo. Deus propiciou um Senhor e Salvador pleno para seu povo. Então nós vamos olhar as características deste Senhor e Salvador e também depois as características da sua obra. Primeiramente, as características desse Senhor e Salvador pleno. Pessoalmente, quem é Ele? O verso 15 diz que Ele é igual a Deus. Veja comigo, o verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. É Cristo. Esse trecho do versículo 15 ao versículo 20 era um hino. Paulo cita muita música nas suas cartas. Aliás, Paulo gostava bastante de cantar, tanto que junto com Silas, na prisão em Filipos, conforme Atos 16, eles esperaram para ser bem inconvenientes, né? Todo mundo adormeceu, se aquietar, e por volta da meia-noite é que eles começaram a cantar hinos a Deus e fazer orações na prisão. Depois de um dia complicadíssimo, ele havia expulsado o demônio de uma menina que há vários dias estava perturbando seu ministério. Por conta disso, ela que adivinhava mesmo, o diabo tem certo poder de clarividência, não sei explicar, mas sei que é assim que funciona. Por causa disso, eles foram presos, e antes de serem presos, chicoteados. Então, eles estavam presos numa masmorra, por volta da meia-noite cantavam hinos a Deus, e os presos os ouviam. Eu ouvi uma vez um chefe, um policial de presídio, como é que chama? Carcereiro, pregar essa passagem. Foi a melhor explicação que eu ouvi, foi a dele. Foi muito bom. E eles estavam lá cantando, porque Paulo entendia que a música é importante demais para comunicar o Evangelho. Então, orando e cantando, eles ouviram o Evangelho ali, irmãos. Aqui, nesse trecho de Colossenses, Paulo insere um hino. Verso 15 ao verso 20 é um trecho de um hino. O hino é uma música do primeiro século que fala sobre Cristo e sua obra. Tem outros trechos, tá? Em outras cartas paulinas. Aqui é belíssimo. E Cristo é imagem do Deus vivo. Ele é o primogênito sobre toda a criação. Por primogênito, não devemos entender aqui que ele foi o primeiro a ser criado, como a Testemunha de Jeová ensinam. Aliás, na Bíblia delas, a Testemunha de Jeová, na tradução do Novo Mundo das Escrituras, está a mesma tradução aqui, que é uma péssima tradução, a tradução deles, mas aqui está bem traduzido. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porque eles acham que Jesus foi criado, mas Jesus é criador, não é criatura. E aí, nós vemos de cara a doutrina da Trindade expressa pelo apóstolo Paulo, mostrando Cristo co-igual com o Pai, sendo adorado e sendo criador de todas as coisas. Ele é igual a Deus. Ele é a imagem, ele é como uma impressão perfeita do Pai. É uma doutrina importante, muito cara para a igreja, a doutrina da Trindade.
Eu gosto da definição de Wayne Grudem, que diz: Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Os meus alunos de teologia sistemática que não decoram isso, eu reprovo. Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Então não são três deuses, não é um Deus com três cabeças, é um Deus trino, três pessoas, um só Deus. Deus em si é a Trindade. Nós falamos de Deus ou com Deus pensando no Pai, Ele é Deus. Mas também podemos falar com o Filho e com o Espírito Santo, porque as três pessoas são divinas. E a divindade de Jesus é inquestionável. Qualquer um que questioná-la será um herege. Acho que foi Agostinho que disse: tente entendê-la e perderás a cabeça, tente negá-la e perderás a alma. É isso. Essa é a doutrina da Trindade. Mas o texto também mostra que esse Salvador e Senhor pleno é Criador. Versículo 16, irmãos, diz: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Paulo está usando um vocabulário muito parecido com o que ele usou na carta aos Romanos, né? Capítulo 11, no finalzinho do capítulo. Ele é o Criador de tudo que existe, tudo que a gente enxerga, os seres humanos, os animais, a terra, tudo que a gente não enxerga, os anjos. É isso que significa aí. Principados, poderes ou potestades não são palavras que falam do diabo, mas de anjos. A gente se acostumou com esse vocabulário de Efésios 6, mas lá são anjos maus, aqui são só anjos. Cristo não criou nenhum demônio, os demônios se rebelaram, são anjos caídos, mas Cristo criou os anjos. Jesus nunca foi criado, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele não é criatura, tá? Na Bíblia das Testemunhas de Jeová há uma alteração aqui nessa passagem, versículo 16, muito complicada, que antigamente naquela Bíblia de capinha preta ou verde, a antiga ainda, tinha a palavra todas, aliás, a palavra outras, todas as outras coisas, em colchetes. Agora eles tiraram os colchetes e não tiraram a palavra, para dizer, nele foram criadas todas as outras coisas, para dizer que Cristo foi criado também. Isso não está no texto grego não, tá? Nenhum manuscrito traz isso não. Todas as coisas Ele criou, Ele não foi criado. A palavra de Deus mostra apenas uma possibilidade para o surgimento de todas as coisas: o poder de Deus. Essa é a única possibilidade. Não existe a possibilidade do evolucionismo estar certo, muito menos o evolucionismo teísta, que é um arranjo que alguns tentam fazer. É impossível entre a teoria da evolução e a escritura, está errado. As informações contidas, irmãos, numa célula só, dá para preencher 30.000 volumes da Enciclopédia Britânica, que tem 32 livros. As informações de uma célula dá para preencher 32.000 livros. Uma célula. Quantas células um ser humano tem? Em torno de 37 trilhões de células. Agora multiplique. Você acha que isso é por acaso? Tem mais fé do que um crente, o cara que pensa assim. Ele tem que ter muita fé, tem que ser homem de muita fé. Ele é o Criador, Ele criou tudo, Ele não conduziu a evolução. Em terceiro lugar, esse Senhor e Salvador pleno é sempiterno. Sempiterno é uma palavra só, sempiterno. Verso 17: Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Nós cantamos há pouco, teu reino é sempre eterno. Eu sempre canto no banco, teu reino é sempre eterno. Sempiterno é algo que não tem princípio, nem terá fim. Só Deus é sempre eterno, o Deus trino. Nós somos eternos. Os salvos vão vir com Deus, os perdidos vão para o inferno.
Os anjos são eternos, mas tiveram princípio. Cristo é sempre eterno. Ele não teve princípio, nem terá fim. A Bíblia fala de eternidade, eternidade, tu és Deus, Salmo 90. Nós falamos na teologia, na eternidade passada, que é aquela eternidade antes da criação do mundo em 6 dias, e na eternidade futura, que é aquela que nós estamos aguardando. Cristo é sempre eterno. Quarto lugar, Ele controla a igreja. Esse Senhor, aliás, Senhor é o pronome mais usado para Jesus em toda a Bíblia, tá? Nós falamos de mestre, Ele é nosso mestre. É sim, é bíblico. Agora, mestre era a palavra que Judas usava, né? Judas nunca chamou Jesus de Senhor. Pode ler, não vai encontrar. Os crentes chamam Ele de Senhor, tá? Ele é o dono de tudo. Ele controla toda a igreja. O verso 18 diz: e também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha o primeiro lugar. Ele controla a igreja. Alguns acham que Cristo pode ser tirado da igreja pela força do poder humano. Não, ele pode se ausentar por um tempo de uma igreja local, como aconteceu naquela igreja lá, mencionada em Apocalipse, Laodiceia, né, se eu não estiver enganado. Eis que estou à porta e bato. Cristo estava fora da igreja. E o que é que pode colocar Cristo do lado de fora? Os pecados. Os pecados não confessados, não arrependidos, não abandonados. De outro modo, não é possível. E Ele controla. Ele cuida da sua igreja, Ele cuida do seu povo. Alguns já fizeram até um paralelo entre Nero e Paulo. Nero perseguiu a igreja. Nero pôs fogo em Roma. Alguns questionam, mas de modo geral, essa é a informação ortodoxa, né? Nero matou os cristãos. Nero era covarde, poderoso. Paulo foi perseguido. Um velhinho com problemas de visão não reagia, fingiu que estava morto para não morrer de fato, foi apedrejado, perseguido, sofreu um naufrágio, apanhou bastante. Mas quem é Nero hoje? A maior cidade da América Latina, São Paulo. Um clube de futebol importante, freguês do Corinthians, verdade? São Paulo. Paulo é o nome dos nossos filhos. Saulo também, eu tenho um tio chamado Saulo. Nero hoje é nome de cachorro. Ou você conhece algum Nero? Cristo triunfou com a sua igreja, porque Ele sempre triunfa. Os perseguidores da igreja serão esquecidos, a igreja jamais. Em quinto lugar, Ele é Deus. Verso 19, veja comigo. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Mais uma vez, o apóstolo está reforçando aqui, é uma letra de um hino, tá? Então é normal ter certa repetição, do verso 15 ao verso 20, é normal isso. Ele é Deus, mais uma vez, Paulo está dizendo, Ele é Deus, para não deixar dúvidas da origem de Cristo. Ele é Deus plenamente, não é um pouquinho, não é metade. Quando Ele encarnou, Ele abriu mão dos seus atributos, como alguns dizem. A Bíblia não diz isso. Não. Ele abriu mão do céu, veio para a terra, não dos seus atributos. Aliás, tem uma coisa que Deus não pode fazer, é deixar de ser Deus, né, irmãos? Isso aí não pode não, tá? Ele é Deus. Ele também é reconciliador. O versículo 20 deixa isso muito claro ao dizer: e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Cristo já reconciliou todos aqueles que se achegaram a Ele. Paulo está falando aqui de alguns irmãos que já estão no céu, já foram reconciliados, e já estão esperando a glorificação. E nós também fomos reconciliados. Aliás,
a palavra de Deus diz, em 2 Coríntios capítulo 5, que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Se você acha que não tem ministério nenhum para você, você tem pelo menos dois. Primeiro, o cuidado com a família, é obrigatório para todo cristão. E o segundo, o ministério da reconciliação. Isto é, as pessoas estão brigadas com Deus, elas precisam fazer as pazes, e esse apaziguamento é feito pela pregação do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho às pessoas incrédulas, nós estamos exercendo isso, o ministério da reconciliação, e as pessoas são reconciliadas com Deus por meio de Cristo. Esse é um Senhor e Salvador pleno, que a palavra de Deus nos fala. Agora vamos ver também um pouco sobre as características da sua obra salvadora. O texto também fala em paralelo, e nós vamos voltar para o verso 13, vamos até o 23, vendo isso, as características da sua obra redentora. Em primeiro lugar, sua obra nos tirou das trevas, versículo 13, Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus e Cristo fizeram isso, nos tiraram das trevas, um lugar onde a gente não enxergava bem, onde a gente não via as maldades que estava fazendo, e nos levou para a luz, para a bênção do seu Filho amado. Em segundo lugar, sua obra perdoou nossos pecados. Verso 14, atenta para isso, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. A palavra de Deus diz nos evangelhos que quem foi muito perdoado, muito ama, não é isso? Nessas minhas andanças nas igrejas do Senhor, em alguns seminários que eu tenho tido a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra de Deus, tenho conhecido muitos irmãos fervorosos, eloquentes, aqueles irmãos que acordam, parece que acordam já pilhados, sabe? Eu não acordo assim, não acordo mal-humorado não, mas eu acordo, vou devagarzinho, eu vou pegando no tranco, aí mais ou menos na hora do almoço estou mais ou menos, à noite eu estou bem acordado, aí para desligar é complicado. Mas alguns irmãos parece que acordam assim, animados demais, é o tempo todo, muito fervoroso. Vá saber a história de conversão dessa pessoa, se ela não foi muito perdoada. É assim, quem foi muito perdoado, muito ama. Tem uns crentes que às vezes são meio apáticos, não gostam muito dessas pessoas muito enérgicas, né? Às vezes foram pessoas criadas na igreja, pecador, redimido, mas que não tiveram aquele gosto de ter sido resgatado da profundeza das trevas, irmãos. Cristo nos perdoou, nós estamos livres diante de Deus, leves, ainda mais agora que antes do sermão fizemos mais uma confissão, glória a Deus. Então eu conheço alguns irmãos assim, eu trabalhei com um professor assim, querido irmão, da cidade de Bahia, na Paraíba. Ele é assim, ele é animado, ele é o tempo todo assim, e brinca, às vezes ele brinca até demais, e está animado, é glória a Deus, é para cima sempre. Aí um dia nós fomos para um congresso, em 2014, e a gente estava esperando lá, tomando aquele chá de cadeira no aeroporto, e ele disse, tem uma irmã que mora aqui pertinho, ela vai vir encontrar comigo aqui. Eu disse, que bacana, rapaz. Aí a irmã dele chegou com os sobrinhos e o marido dela, fazia alguns anos que eles não se viam, aproveitaram para se ver no aeroporto, a gente ia passar muito tempo lá, e ele aproveitou para nos apresentar. Disse, conversa vem, conversa vai. Ela falou, você sabe como foi que ele se converteu? Eu disse, não sei. E ela contou o que ele sofria nas mãos do diabo, irmãos. Ele foi endemoniado, foi um homem endemoniado, possesso. Ele era um homem tão possesso por Satanás, que ela diz, a cama que ele estava deitado muitas vezes balançava, sem estar desnivelado ao chão, balançava pelo poder do diabo, irmãos. Ele lá perecendo, mas Cristo o resgatou, Cristo perdoou seus pecados,
Cristo o libertou das trevas, e até hoje ele é fervoroso demais, e prega em tudo quanto é igreja, dá aula, é um professor fantástico, um querido amigo com quem eu trabalhei, inclusive me abriu muitas portas. Sua obra perdoou muitos pecados, perdoou nossos pecados, irmãos. Em terceiro lugar, a obra salvadora do Senhor Jesus. Sua obra nos reconciliou com Deus. Verso 22 diz: agora ele nos reconciliou no corpo da sua morte. Não sei se você já passou por isso, mas muita gente passa ainda hoje, guarda mágoa no coração, fica sem falar com um parente muito tempo. Aconteceu uma coisa estranha comigo, chata demais, e um parente meu não quis conversar mais comigo. E eu, sinceramente, não fiz nada de errado. E passamos 5 anos sem nos falar. Aí um dia, ele disse que teve um sonho, e Deus disse: fale com o Bruno. Foi isso mesmo. Ele mandou avisar que queria me ver. Eu fui, nos abraçamos e foi uma maravilha. Foi uma bênção. E só quem passou por algo assim sabe como é bom se reconciliar com a pessoa que a gente gosta. Imagina nos reconciliar com o nosso Pai, com o Criador de todas as coisas, com aquele que nos fez, que cuida de nós todos os dias. Domingo será o dia dos pais. Muita gente gosta desse dia, né? Faz festa, faz churrasco, dá presente, ganha presente. Alguns dão e ganham presentes. Mas para outros é um dia difícil. Para outros é um dia muito complicado. Porque há pessoas que têm problemas com os pais. Você imagina a complicação que pode ser na vida, na cabeça de uma pessoa, alguém que foi estuprado pelo pai. E existem pessoas assim. Nós sabemos que existe, infelizmente. Pessoas que apanharam muito, que o pai bebia. Eu tenho um amigo que ele já é casado, tem 2 filhos, servo de Deus, família abençoada. Mas ele agora, na fase da meia-idade, ele está enfrentando dificuldades com problemas na alma. Sabe como era a juventude dele? Crente. O pai saía para beber no fim de semana e voltava quebrando tudo e todos. Ele tomava aqueles remédios fortes para dormir, que era controlado. Hoje em dia é controlado, né? Antigamente não era. Era mais fácil de comprar, para apagar e para não ver isso. Ele cansou e via no outro dia as pessoas da sua família com olho roxo, boca cortada, os móveis quebrados, todo fim de semana. O pai dele sai quebrando tudo. Você acha que é fácil para um homem desse beijar o pai, abraçá-lo e dizer: eu te amo? Não é. Mas Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Se alguém ficar triste domingo, se lembre disso. Deus é o nosso Pai. Deus é o teu Pai, acima de tudo. E é possível também, pelo poder de Cristo, que haja transformação de vida, que haja reconciliação. E mesmo que você não chame ele ou ela para sentar na mesa da sua casa, no Natal ou nos melhores feriados, perdoe. Mesmo que vocês não cheguem a se tornar melhores amigos, perdoe, libere o perdão no seu coração, meu irmão, porque Cristo já nos perdoou, nós temos o poder de perdoar também. Ele nos reconciliou com o Pai, por meio da sua obra, no corpo da sua morte. Quando Cristo estava morrendo, Ele estava nos reconciliando com o Pai. Em quarto lugar, sua obra nos santificou diante de Deus. Versículo 22 também diz isso: a fim de nos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Cristo quer nos apresentar ao Pai assim, santos, uma vida digna, separada para Deus, inculpável, sem culpa nenhuma, não tenha nenhuma culpa diante de Deus, nem dos homens. Viva de maneira leve, irrepreensível. É aquela característica que significa que ninguém tem do que ficar falando da nossa vida. Quem fala é porque fala mesmo que está errado. Irrepreensível diante de Deus, diante dele.
Ele morreu para isso. Faça valer a pena a morte de Cristo. Ele quer nos apresentar diante de Deus assim, como servos de Deus, daqueles que estão mencionados na Bíblia, daqueles que são citados na história do cristianismo e assim por diante. Em quinto lugar, sua obra deve nos manter na fé. O verso 23 começa: se é que permaneceis na fé, firmes na fé. A firmeza espiritual é algo mencionado em toda a Escritura. Todos os crentes são lembrados o tempo todo, no Antigo e no Novo Testamento, de que o caminho é difícil, de que há curvas perigosas, de que há buracos na estrada, de que pode haver um carro parado na estrada e está chovendo, a visibilidade às vezes fica curta, a poucos metros. Essa é a estrada da vida cristã. Ninguém acha que vai passar com um carro com a suspensão daqueles carros chineses numa pista asfaltada só para você, e você vai pisar fundo no seu carro novo e vai ser assim a vida toda. Na vida cristã não é assim. A vida cristã é difícil. Ela tem nessa estrada buracos e curvas perigosas, que às vezes é preciso reduzir um pouco para não ir para fora da estrada. Então permaneça firme na fé, firme em Cristo. E a firmeza na fé, irmãos, é muito além daquela convicção emocional. Hoje eu estou bem, eu estou demais, hoje eu estou cuspindo fogo, eu estou firme demais. Meus irmãos, essa alegria toda pode ser minada por uma questão hormonal, que a gente não tem controle, por exemplo. E a gente pode acordar mais triste. Então a firmeza espiritual vai muito além das nossas emoções. Quando você sente a presença de Deus e quando você não sente. Eu não estou sentindo a presença de Deus. Não dúvida que Ele está aqui. Alguém tem dúvida que Ele está aqui conosco? Nos abençoando? Não tenho. Não é pelo que nós sentimos, é pelo que nós cremos. Esteja firme espiritualmente, firme em Cristo, firme na fé, independente da situação emocional. Em sexto lugar, sua obra deve nos fortalecer na fé. Ela nos mantém e nos fortalece. Verso 23 diz: fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho. Qual é a esperança do Evangelho? É a vida eterna. A vida eterna que está logo ali diante de nós. É a certeza de que foi um dia difícil, o trabalho está difícil, brevemente terá um fim. Quem vai dar suspensão na sua carteira é Deus. Na carteira não só do trabalho, mas dessa vida aqui. Brevemente, tudo que é bom nessa terra, que nem é tão bom assim, e tudo que é ruim, que é tanta coisa ruim, vai ter fim. Meu pai morreu de câncer há menos de 2 anos. Minha avó, meu pai morreu com 55 anos. Minha avó, mãe dele, que enterrou 2 filhos e uma neta, uma garotinha de uns 8 para 9 anos, que era o xodó da família, e o xodó dela está com câncer. Minha avó teve câncer na mama há mais ou menos 30 anos. Tirou a mama. Agora está com câncer novamente. Já não levanta mais. Já está comendo com a ajuda de terceiros e sentindo muita dor. Mas um dia tudo isso terá fim. Então nessa vida as coisas boas duram pouco. Um dia o sofrimento chega. Por uma porta ou por outra ele entra. Mas quando a gente está fundamentado e firme em Cristo, a gente sabe da esperança do Evangelho, irmãos, que Cristo nos dá. Em sétimo lugar, sua obra deve ser anunciada ao mundo inteiro. E naqueles tempos Paulo já considerou a palavra de Deus sendo comunicada ao mundo inteiro, quando ele diz do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, no verso 23. Mas ele mesmo ainda queria pregar na Espanha. Para isso ele enviou a carta à igreja de Roma, esperando que a igreja de Roma o impulsionasse, o catapultasse
até a Espanha, que era basicamente o que é Portugal hoje. Portugal não existia com esse nome. Então, devemos anunciar Cristo a todas as nações, sobretudo onde ele ainda não foi anunciado. Atualmente, irmãos, há 2 bilhões de pessoas, com B, que nunca ouviu falar em Jesus. Mas não é que não é crente, não, é que nunca ouviu falar. Se você perguntar, o que é que você acha de Jesus? Você crê em Jesus? Quem é ele? Não mora aqui não, moço. Sabia disso? 2 bilhões, boa parte mora naquela janela geográfica chamada 10/40. Mundo muçulmano, mundo hindu, mundo budista. É difícil, mas precisamos enviar missionários para lá. Como diz aquela placa ali, como ouvirão se não há quem pregue? Foi o apelo missionário que Paulo fez em Romanos capítulo 10, porque ele mesmo queria ser enviado para Roma. E nós, para onde queremos enviar nossos missionários? Há muitos públicos não evangelizados ou pouquíssimo evangelizados no Brasil, entre eles os ciganos, os quilombolas, os ribeirinhos, os sertanejos nordestinos, os surdos, os muito pobres, os muito ricos, os universitários e intelectuais, que é um público à parte, e aquelas principais religiões, judeus, hindus, muçulmanos e budistas, que tem no Brasil bastante ainda. Esses mais ou menos 10 públicos são os públicos menos evangelizados do nosso país. Será que você não pode se dedicar um pouco para alcançá-los? 8º e último lugar, sua obra vocaciona para pecadores para o serviço. Paulo diz, do qual eu, Paulo, me tornei ministro, o menos improvável dos ministros. Aqui pode ter alguém pensando, jamais, pregar não é comigo, pregar não é para mim, ser missionário. Meus irmãos, Deus pode fazer qualquer coisa, Ele pode transformar qualquer um de nós no que Ele quiser. Ele transformou o maior perseguidor da igreja do primeiro século, um homem que respirava ameaças de morte. Veja só essa descrição do Dr. Lucas. Ele usa a respiração para falar das ameaças e desejo de matar que Paulo tinha. Ou seja, Paulo só pensava em ameaçar e matar a igreja. Ele respirava isso, ou seja, ele vivia assim, como um boi brabo, respirando isso, em destruir a igreja, em acabar com a igreja. Deus o derrubou no chão e fez dele o maior missionário de todos os tempos, depois do Senhor Jesus. Deus pode transformar qualquer um de nós num ministro do Evangelho, irmãos. Concluindo, meus irmãos, Cristo é a plenitude da revelação de Deus. Todos os profetas falaram sobre Ele e os apóstolos anunciaram sua chegada ao mundo. De modo que toda a mensagem do Antigo Testamento pode ser resumida na frase: Jesus virá. Essa é a mensagem do Antigo Testamento. Enquanto toda a mensagem do Novo Testamento também pode ser resumida numa frase: Jesus veio e voltará. É isso que diz a Bíblia: Jesus virá, Jesus veio e voltará. Enquanto o objetivo das religiões é ensinar as pessoas a fazerem algo para serem aceitas por Deus, como boas obras, o Evangelho diz que Deus já fez tudo o que era necessário, e por meio de Cristo, Deus quer nos salvar. Os homens inventam a guarda do sábado, a abstinência alimentar, a proibição da transfusão de sangue, a peregrinação a lugares sagrados e uma série infindável de obras humanas mortas, que não servem para nada diante de Deus. Mas Deus se revelou em seu Filho Jesus Cristo para ser nosso Senhor e Salvador pleno, como essa passagem nos mostra. Em Cristo e através de Cristo, nós só precisamos receber o presente de Deus pela fé e andar em liberdade plena diante de Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.